Olá! Hoje nós vamos aprender a desenvolver um material em PowerPoint voltado para a interatividade com tablets e aparelhos móveis, como smartphones e assim por diante. Em primeiro lugar, para desenvolvermos uma aplicação no PowerPoint que possa ter uma total interatividade com os tablets, né, nós precisamos fazer a inserção de um layout de navegação. Tá? Para criarmos esse layout de navegação, que vai guiar o nosso projeto para você ir para o próximo slide, para o slide anterior, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar a ferramenta na aba Exibição chamada Slide Mestre. Criando o layout aqui no Slide Mestre, então vamos clicar aqui em Slide Mestre. Criando o nosso layout aqui no primeiro slide do nosso Slide Mestre, ó, vai facilitar para a gente por causa do seguinte: a partir do momento que desenhamos o nosso layout aqui, todos os nossos slides que nós fizermos irá carregar este menu de navegação. Assim nós não precisamos ficar copiando sempre em cada slide para que eles tenham esse menu de navegação em cada um deles. Automaticamente o próprio PowerPoint colocará esse menu de navegação. Então, agora que estamos no slide mestre, clicamos neste primeiro slide aqui, ó, que é o slide pai de todos esses outros. Vocês podem ver que ele é o primeiro que está aqui. Nós vamos desenhar o nosso layout de navegação aqui. Então eu vou utilizar as formas, vou pegar um retângulo e desenhar por cima mesmo dessas caixas. Você não precisa apagar essas caixas. Vou criar um retângulo no topo e vou formatá-lo. Vou tirar o contorno dele, por exemplo, formatá-lo da maneira que você melhor pretender, né? Da maneira que você preferir. Vou utilizar aqui, no inserir ainda, um WordArt para colocar o nome do meu aplicativo, no caso, porque ele será rodado num tablet. Então vou utilizar um WordArt, porque já tem uma formatação grande e bonita, né, com alguns estilos. Vou inserir aqui o título da nossa aplicação. Então, se você está desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação voltada para geografia, você pode criar um título, né, de geografia, né, aplicação de geografia. Ou se você está desenvolvendo um título de alfabetização, um aplicativo de alfabetização, então alfabetização para o ensino infantil, algo do tipo. Então aqui esse título ele vai ficar padrão para todos os nossos slides, tá? Ele não vai ser modificado depois. Se você quiser criar algo dinâmico, você deixa sem esse título e aí em cada slide que você tiver depois você insere manualmente os títulos de cada tela. Então, feito essa parte aqui em cima, vamos inserir aqui um outro retângulo na parte de baixo que vai fazer o nosso rodapé, onde nós vamos ter as navegações de ir e voltar os nossos slides, tá? Beleza, feito isso, nós vamos criar agora as formas de uma setinha para a direita para ir para o próximo slide, uma seta à esquerda para o slide anterior e um botão de finalizar a apresentação, tá? Então nós vamos lá inserir, vou utilizar a própria forma do PowerPoint. Aqui a gente tem, ó, setas à direita. Então vou criar uma setinha para a direita aqui. Vou colocar uma cor bacana aqui, fazer a formatação. Você pode fazer a formatação que você preferir, né? Beleza, uma seta para a direita. Vou colocar uma seta para a esquerda. Tá. Se você quer fazer a seta igual a outra, né? Vou
falar uma dica aqui, ó. Vou deletar essa aqui. Você vem aqui, segurando o botão do Ctrl no teclado, né, CTRL, você segura o botão do Ctrl, clica nessa seta e arrasta para ele duplicar essa imagem. Então você pode seguir aqui para o outro lado. Agora, para inverter ela, o que você vai fazer? Você simplesmente vem aqui em cima na ferramenta formatar, ó, você tem girar, inverter horizontalmente, aí ele vai inverter o lado, tá vendo? Aí nós temos uma seta igual, né, dos dois lados. Se você quiser fazer as setas idênticas assim. E para a gente fazer um botãozinho de fechar nossa aplicação, eu vou utilizar aqui no inserir formas, vou utilizar essa forma X da multiplicação das formas de equação. Eu vou utilizar esse X aqui para fazer um botãozinho de fechar. Então vou fazer um X aqui em cima, pode ser um pouquinho menor. Vou formatar da maneira que eu preferir. Tá aqui o nosso botãozinho de fechar, tá? Bom, feito isso, nós já temos então os botões, agora só falta fazer eles funcionarem, né? Para inserir uma ação nesses botões, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, clique sobre o botão que você pretende adicionar a ação. Vou colocar no fechar aqui primeiro, ó. Vamos lá em inserir, e aqui nós temos a opção ação. Clicando na opção ação, vai aparecer essa janela. Nós vamos marcar aqui, ó, hiperlink para, e selecionar a opção que nós queremos. Dentro dessas opções nós temos próximo slide, slide anterior, primeiro slide, último slide exibido, finalizar a apresentação, ó, que é o que nós queremos aqui no nosso X, nosso botão do X ali. Finalizar a apresentação. Ok. Mesma coisa, vamos fazer aqui embaixo, na setinha para a direita, inserir ação. Marco aqui hiperlink para, nesse caso é próximo slide. Ok. Clicamos aqui na setinha para a esquerda, inserir ação, hiperlink para slide anterior, tá? E damos ok. Então, feito isso, né, as ações já estão funcionando em cada um desses botões. Para a gente encerrar o modo do slide mestre, nós voltamos aqui, ó, quando nós estamos dentro do slide mestre, a primeira aba aqui agora vira slide mestre, você clica sobre essa aba, e nós temos um botão aqui, fechar modo de exibição mestre. Clicando aqui, ele vai finalizar, e aí você já vai ver que o padrão do nosso slide, né, já está assim, ó. Tá? Então já tem o título, já tem os botões. Para cada slide novo que eu adicionar, já vai vir com essa formação, com esse menu, com esse layout, né, do menu principal. Bom, uma das preocupações que nós temos é o seguinte: quando nós apresentamos, né, executamos a nossa apresentação aqui, ó, vamos lá. Quando nós executamos a nossa apresentação, se eu clicar em qualquer lugar, o nosso slide passa para o próximo slide. Nesse caso, nós temos slide, ele vai finalizar a apresentação. Então, como retirar essa opção para que nós possamos utilizar somente as ações dos botões do nosso layout? Então, o que nós fazemos? Para cada slide que você tiver, depois que você terminou a sua apresentação toda aqui, ó, você marca eles, vem na opção transições, e nós, na última opção aqui, na última janelinha aqui, tiramos essa opção, ó, avançar slide, ao clicar com o mouse. Essa opção é marcada por padrão, então você remove esta opção. Removendo essa opção, o slide não vai passar quando a gente clicar. Então, se eu executar aqui a minha apresentação, eu posso clicar à vontade que
o meu slide não vai passar, certo? Nós temos aqui a função para finalizar, próximo slide, slide anterior, slide próximo slide. E vocês estão vendo que como não tem slide ele não vai, né? Não vai para o próximo, não vai para o anterior. E aqui o finalizar a apresentação. Daí nós utilizamos para fechar a nossa apresentação, tá? Beleza. Lembrando, é bom lembrar também que essas funcionalidades só vão funcionar nos tablets e celulares, smartphones, que tiverem os aplicativos, aliás, o aplicativo do PowerPoint oficial do Office instalado no celular. Tá? Esse aplicativo ele é gratuito, você pode baixar e instalar sem problema nenhum para executar as apresentações, tá ok? Bem, agora nós vamos desenvolver duas atividades aqui, trabalhando essa interatividade com o tablet, tá certo? Ou seja, como é que a gente cria essa interatividade, como é que a pessoa vai fazer para interagir com essa minha apresentação feita no PowerPoint. Então nós temos aqui o seguinte: toda a nossa interação vai a partir de animações, tá? O primeiro modelo que nós vamos fazer é o seguinte: vamos inserir um mapa. Então eu vou inserir aqui, ó, uma imagem, tá? Vamos lá, imagens, que eu já salvei aqui, já baixei da internet. Então vou pegar esse planisfério aqui, ó, diminuir ele um pouquinho. O que acontece? Eu quero fazer o seguinte: aqui nós temos uma imagem completa. Eu gostaria de fazer uma ação assim que eu clicasse sobre cada um dos continentes, por exemplo. Se eu clicar no continente sul-americano, ele aparece o mapa sul-americano do lado direito. Se eu clicar no norte-americano, ele vai aparecer o norte-americano do lado direito. Então, eu gostaria de fazer isso, né? Como é que a gente faz? Para a gente criar essas ações, o que acontece? Nós temos que criar as áreas de cliques sobre a imagem que a gente quer utilizar, tá? Então, eu vou usar essa imagem aqui do planisfério como uma imagem padrão, tá? E vou fazer o seguinte: vamos lá em inserir formas. Eu vou utilizar aqui, ó, as formas do rabisco. Aqui em linhas você tem aqui, ó, rabisco. Essa forma você pode fazer na própria mão o contorno que você quiser. Então, como essa parte só vai ser uma área de clique, você não precisa fazer um contorno perfeito, tá? Eu vou contornar aqui então o continente sul-americano, certo? E vai ficar aqui a minha forma, tá vendo? Não precisa ser perfeito, só precisa ser sobreposta, né, à imagem que a gente tem. E agora o seguinte, né? Não vamos deixar essa imagem, essa forma desse jeito. A gente quer usar a imagem que está na figura de trás. Então, como é que a gente vai fazer para deixar isso aqui invisível, né? Deixar só como uma área de ação? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou retirar o contorno da minha forma. Vou deixar nessa cor mesmo. Se você preferir trocar de cor, pode trocar. Vou deixar nessa cor mesmo, tá? Para a gente deixar essa forma invisível, transparente, a gente vai fazer o seguinte: vamos clicar nela com o botão direito do mouse, em cima da forma. Vamos vir aqui na última opção, formatar forma. Ele vai abrir esse menu lateral. Nessa primeira opção aqui, ó, que são as linhas de preenchimento, tá vendo? Essa opção aqui, nós temos a opção preenchimento. Na opção preenchimento, nós temos uma das opções chamada transparência. Na opção transparência, eu vou arrastar aqui para 100%. Então, a minha forma continua ali, porém ela está transparente. Então, eu vejo o que? A imagem que está atrás, certo? Para a gente não se perder, é importante que nós nomearmos a forma que a gente está trabalhando. Para dar um nome para essa forma, para a gente não se perder, porque eu poderia, por exemplo, fazer
a forma do continente norte-americano, do africano, da Oceania, né, do continente europeu. E então eu tenho várias formas. Como que eu vou saber depois qual é qual? Então nós temos aqui na área formatar, quando a nossa forma está selecionada, na parte de formatar temos uma opção chamada painel de seleção. Clicando no painel de seleção, ele vai mostrar aqui do lado todas as formas que nós temos nesse slide. Então aqui essa imagem 3 é a imagem de fundo aqui do planisfério. E essa forma livre 4 é a forma que eu acabei de criar. Então eu vou renomear ela. Para renomear, você dá um clique sobre o nome e troca o nome dela. Então eu vou colocar aqui Sul, vamos colocar assim, América do Sul. Só para a gente saber que essa forma é da América do Sul. Então se você quiser fazer depois, por exemplo, do continente norte-americano, por exemplo, vamos lá em inserir, formas, de novo, ó, linhas, rabisco. Vou contornar agora a área do continente norte-americano. Vou pegar aqui, inteirinho. Olha lá, vou colocar um preenchimento nessa forma, tirar o contorno, como eu falei. O formatar forma já está aberto aqui. Então a gente vem aqui, a transparência, a gente põe em 100%. E agora a gente sabe que esse continente norte-americano, a América do Norte, aqui está em forma livre 5. Então o que a gente faz? Vou colocar aqui América do Norte. Depois vocês vão entender por que é importante a gente nomear isso daqui, tá? Então vamos lá. Nomeados as nossas duas formas de rabisco, nós vamos colocar aqui então o que a gente quer que apareça, certo? Então deixa eu fechar aqui essas janelas e vou inserir aqui então a imagem do mapa. Vamos lá, inserir imagens. Então vou pegar aqui a América do Sul, vou redimensionar aqui, diminuir um pouquinho. Então quando eu clicar aqui nessa forma, eu quero que apareça esse mapa da América do Sul, certo? Como é que vai funcionar agora para aparecer? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos inserir aqui nessa imagem da América do Sul aqui uma animação de entrada e uma animação de saída. Então vamos clicar sobre o mapa da América do Sul, vamos lá em animações, vou inserir aqui uma animação de entrada, por exemplo, esmaecer. Certo? E o que eu vou fazer? Vou selecionar para essa animação um disparador. Então ela vai disparar quando? Quando eu clicar, e aí agora eu tenho aqueles nomes das formas, tá vendo? Ó, América do Sul e América do Norte. Então quando eu clicar na América do Sul, ele vai disparar a animação de entrada dessa imagem, certo? Então, para a gente fazer essa imagem desaparecer depois, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma animação de saída. Lembrando que para adicionar uma nova animação nessa imagem, vamos estar com ela selecionada, vamos clicar em adicionar animação agora. Não pode selecionar aqui, tá? Tem que vir adicionar animação. Vamos lá em saída. Vamos colocar aqui apagar, por exemplo. Então adicionei uma nova animação, pode ver que agora aparece outra animação aqui, outro quadradinho. E eu vou selecionar disparar a mesma imagem ali da América do Sul. Certo? Como é que funciona isso? Então vamos ver como é que ficou. Na apresentação de slides, quando eu apresentar a minha animação aqui, ela não aparece o mapa. Porém, quando eu clicar aqui nessa área da América do Sul, ela vai aparecer ali. E quando eu clicar de novo, ela vai sumir. Tá? No caso do tablet, a pessoa tem que botar o dedinho aqui, clicou com o dedinho de novo, ele vai sair. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa agora, por exemplo, para o mapa da América do Norte. Então vamos em inserir imagens.
América do Norte, inserir, redimensionar ela aqui, né? Você pode colocar do tamanho que você quiser. Eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Lembrando que ela precisa sumir, né? Você vai clicar para ela sair, senão vai ficar uma sobreposta à outra. Tá lá na modo de apresentação. Então, nessa imagem aqui do mapa da América do Norte, vamos inserir uma animação. Então, vou escolher uma animação de entrada para essa imagem. Vou colocar aqui, por exemplo, uma diferente. Vou colocar aqui volante. Aí. E disparar. Ao clicar em, agora eu vou selecionar aqui América do Norte, tá lá, que é essa forma que a gente tinha feito aqui em cima, certo? Beleza, então agora vamos adicionar uma animação de saída. Adicionar a animação de saída, vamos pegar aqui, por exemplo, diminuir e virar, beleza, para uma diferente. E disparar ao clicar em América do Norte, que é essa imagem aqui. Então, quando a gente executar a nossa apresentação, nós vamos ver que se eu clicar aqui ele aparece lá América do Sul, se eu clicar some. Se eu clicar na América do Norte, aparece ali e some. Se você clicar nos dois, né, vai ficar por cima a última sempre que você inseriu por último. Então, lembrando, para aparecer a outra de baixo, você tem que clicar novamente, tá? Certo? Então, esse é um exemplo de atividade de interação, tá? Vamos fazer agora, por exemplo, uma atividade em que a gente tem que escolher uma resposta, por exemplo. Então, vamos inserir aqui um novo slide, ó. Vamos lá, novo slide. Então, nós temos aqui as caixas de texto, eu vou tirar elas para não usar. Então, você está vendo, inserir o novo slide, veio, né, a parte do layout do menu aqui, ó, já veio junto do slide mestre, né? Então, vou criar uma pergunta, vou inserir aqui uma caixa de texto. Eu vou usar, em vez de inserir a caixa de texto, eu vou usar um word art diferente aqui, ó. Vou pegar esse aqui e vou fazer minha pergunta. Vamos lá. Por exemplo, quanto é 5 mais 4? Então, a gente faz uma pergunta e vamos colocar aqui embaixo uma resposta. Então, vamos inserir outro word art para a resposta. Vamos pegar um word art diferente. Vou inserir aqui 5 mais 4. Vou colocar 3 alternativas. Vamos lá, 8. Se você precisar aumentar também para distribuir melhor as respostas, né? Vou colocar aqui 8. Vou usar aquele esqueminha, né? Segura o Ctrl, clica nele, arrasta que ele duplica, né, a imagem. Então, 8. Vou colocar aqui 10. E a resposta certa 9, certo? Então, o que acontece? Se a pessoa, nessa atividade, se a pessoa clicar na resposta certa, ele exibe uma frase, tá? Se a pessoa clicar na resposta errada, você pode escolher de não aparecer nada. A gente vai colocar aqui para ele colocar uma frase dizendo que a resposta está incorreta. Então, como é que funciona agora? É o mesmo esquema lá das animações. Então, eu vou criar as frases aqui. Vamos inserir um word art aqui para a resposta, para a frase, por exemplo. Parabéns, você acertou. Então, caso a pessoa tenha acertado a resposta, clicou na resposta do 9, o que vai acontecer? Ele vai aparecer essa frase aqui, tá? Vou até colocar uma bordinha aqui no meu word art. Então, lá em formatar, vamos colocar uma borda, ó, diferente aqui para ficar destacado, né?
O que eu vou fazer? Para eu saber qual é a resposta que eu tenho que clicar aqui, né? O que a gente faz? Clica sobre uma das respostas, qualquer uma delas. No menu formatar lá em cima, voltamos lá no nosso painel de seleção. Lembra que eu já falei no slide anterior? Aqui nós vemos, ó, essa resposta é esse objeto, retângulo 6. Essa resposta é esse objeto, retângulo 5. E esta resposta, retângulo 4. Então, vou clicar aqui no retângulo no 9, na resposta certa. Vou colocar aqui, ó, retângulo 6. Vamos colocar aqui, ó, 9. Só para a gente identificar. Certo. No 10, eu vou colocar aqui, vou trocar o nome. Vou colocar 10 errado. E aqui no 8, vou colocar 8 errado. Para a gente saber na hora da animação quem é quem, né? Então, o que a gente faz agora? Pode fechar o painel de seleção. Vou clicar na frase da resposta certa. Tá? Vamos lá em animações. Vou inserir uma animação de entrada. Vou escolher aqui o apagar. Beleza. Disparar. Quem que eu vou selecionar? Quem que vai... Quando eu clicar em quem que vai aparecer essa frase? Quando eu clicar na resposta certa. Então, quando eu clicar no 9, certo. Para ela sumir, vamos adicionar uma animação de saída. Disparar ao clicar em 9, certo. Então, se eu clicar nele, aparece. Se eu clicar nele de novo, some, tá? Beleza, e agora a resposta errada. Vamos inserir um outro word art para a resposta errada. Lembrando que vai ficar um sobreposto ao outro, tá? Então você pode escolher, por exemplo, eu quero uma letra diferente. Vou fazer fora aqui, porque daí depois a gente coloca lá em cima. Quer escolher outra cor da letra, por exemplo. Só vim aqui trocar o preenchimento do texto. Para um vermelho. Vou colocar o contorno para ficar igual ao do outro. Espessura. Aqui, 3. Então, beleza. Essa é a resposta incorreta. Vai ficar aqui por cima. Para sobrepor, vou colocar um preenchimento branco. Fica por cima, né? Nesse outro também vamos fazer isso. Então, aqui ficou por cima. Ó. Será que dá para aumentar aqui a caixinha? Fazer do mesmo tamanho, né? Mas a gente deixa o texto do mesmo tamanho. Então, qual que é o texto? Resposta incorreta. Pronto. Então, temos uma frase da resposta incorreta. O que acontece? Nessa situação, a gente vai precisar de duas caixas de resposta incorreta. Uma para o 10 e outra para o 8. Tá? Então, o que você vai fazer? Vou duplicar esse cara aqui. Como? Você pode copiar e colar. Copiar. Colar. Pronto, temos duas respostas incorretas. Certo? Vou deixar aqui só para ficar separado, para a gente aplicar as animações. Depois eu sobreponho uma sobre a outra. Então, na resposta incorreta, vou clicar aqui. Vamos inserir uma animação. Animações. Vou escolher uma animação de entrada. Surgir, por exemplo. Que vai acontecer quando eu clicar no, por exemplo, no 8 errado. Tá? Mesma coisa, vou adicionar uma animação de saída. Apagar. Que vai acontecer quando eu clicar no 8 errado. Então, se eu clico no 8 uma vez, vai aparecer a resposta incorreta. Se eu clico no 8 de novo, vai sumir a resposta incorreta. Tá? Nesse de baixo, vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o 10. Tá? Escolher uma entrada, escolher diferente aqui, flutuar. O que vai acontecer, vai disparar quando eu clicar no 10 errado. Vamos adicionar uma animação, saída com barras aleatórias, por exemplo, que vai disparar quando eu clicar no 10 errado.
Então já temos aqui, vou só sobrepor agora uma sobre a outra para ficar tudo na mesma linha, tá? Então, o que aconteceu agora com a nossa apresentação? Vamos fazer funcionar. Aqui eu entrei na minha primeira animação, é aquela do mapa, vocês estão lembrados aí. Para eu ir para a próxima, eu tenho que clicar aqui, ó. Certo? Porque se eu clicar fora aqui de qualquer lugar, não acontece nada. Então, para ir para a próxima apresentação, a gente põe aqui. Se eu clicar na resposta certa, que é o 9, parabéns, você acertou. Cliquei, ele some. Se eu clicar no 10, resposta incorreta. Se eu clicar no 10, ele some. 8, a outra resposta incorreta. Cliquei no 8, ele some. Então, aqui a gente tem um exemplo de pergunta de resposta, de pergunta e resposta, né? Para você selecionar qual é a pergunta e a resposta. Para você selecionar qual é a resposta correta da pergunta. E aqui o nosso menu funcionando, ó. Ele volta para o slide anterior, vai para o próximo, certo? Então, eu vou fechar a minha apresentação. Vamos fazer uma última atividade usando a mesma coisa, é a mesma função, mesma funcionalidade. Criando aqui um novo slide, página inicial, novo slide. Vamos fazer uma atividade em que nós temos duas imagens e vai aparecer o nome de cada animal, por exemplo. Então eu vou inserir as duas imagens que a gente tem. Vamos lá, imagens. Eu já baixei também. Peguei aqui a imagem de um leão, desenho de um leão. Baixei da internet. Desenho de um leão. E vou adicionar aqui, inserir imagens, o desenho de um golfinho. Beleza. Tá? Esse leão aqui está com um contorno. Vou tirar esse contorno usando cortar aqui, ó. Só baixar um pouquinho do contorno para não ficar diferente do golfinho aqui, né? Pronto. Então agora o que eu vou fazer? Quando eu clicar no leão, tem que aparecer o nome leão aqui em cima. Quando eu clicar no golfinho, vai aparecer o nome golfinho aqui em cima. Como é que a gente vai fazer? Vamos inserir novamente, vou usar o Word Art. Você pode fazer com caixa de texto, pode fazer uma imagem, o que você quiser. Então eu vou usar um Word Art aqui prontinho, já bonitinho. Vamos lá pegar esse azul aqui. Vou inserir o nome aqui. Leão. Então esse é o leão. E vou inserir outro Word Art com o nome do golfinho. Vou escolher um Word Art diferente, vou pôr embaixo para diferenciar. Golfinho. Pronto. Então, temos aqui o leão e o golfinho. Como saber quem vai ser o leão, quem vai ser o golfinho? De novo, clique sobre o leão, vamos lá em formatar, você vai abrir aqui painel de seleção, vai estar diferente agora porque a formatação é da imagem, não é de uma forma, mas ainda está aqui o painel de seleção. Então, esse imagem 3 é o meu leão, vou trocar o nome dele aqui, ó. Vou clicar no golfinho, que é a imagem 4. Trocando o nome dele também para golfinho. Agora eu já sei que quando eu clicar no leão, vai aparecer o leão e o golfinho, Para fazer aparecer, vamos clicar aqui no Word Art do leão e vamos inserir uma animação. Escolher uma animação de entrada, pode ser o girar, que vai disparar quando eu clicar no leão. Vou adicionar uma nova animação agora de saída, desaparecer, quando eu clicar no leão, certo? O golfinho vai acontecer quando? Vamos inserir uma animação na palavra no Word Art do golfinho, uma animação de entrada, surgir, que vai disparar quando eu clicar no golfinho. No golfinho, nós vamos adicionar uma animação de saída,
que vai disparar quando eu clicar em golfinho. Então aqui nessa apresentação, vamos ver aqui, ó, nós temos, quando eu clicar no leão, aparece o leão, cliquei no leão, sumiu o leão. Cliquei na imagem do golfinho, apareceu o golfinho, cliquei na imagem do golfinho, sumiu o golfinho. Então aqui assim nós temos um meio de interagir nos tablets e celulares, smartphones, usando o que? Os disparar das animações, né? A opção de disparar das animações e os botões de ação que nós temos aqui, certo? Além do disparar, você pode também adicionar, por exemplo, outras ações com qualquer objeto, né? Se eu inserir uma forma qualquer aqui, por exemplo, vocês têm botões de ação aqui também prontos, ó. Vou adicionar esse botão de ação de som aqui, por exemplo, e já vem um ícone de som e ele já abre uma ação para mim. Como que é essa ação? É para ir para alguma coisa? Não, está desmarcado, ele não vai fazer ação nenhuma, ele só vai tocar um determinado som, que você pode escolher entre uma lista, ou você pode escolher um outro som qualquer para acontecer, ó. Aplausos, por exemplo, ok. O que acontece? Quando eu executo essa animação, essa apresentação, lá no último slide, se eu clicar nesse botão, ele executa um áudio, tá? Esse áudio você pode escolher outro áudio também de um PC, alguma coisa que você tenha no seu PC, que você baixou da internet, alguma coisa do tipo, tá? Para editar a ação é só clicar na ação aqui, ó, já tá a tocar o som, tá vendo? Nós temos essas opções também, tá certo? Bom, então o nosso objetivo é esse, criar uma aplicação em que você pode executar no tablet. Você pode salvar essa apresentação como um PowerPoint normal mesmo. Vou na minha pastinha aqui. Salvar aqui, aplicativo. Por exemplo, você pode salvar como um arquivo do PowerPoint normal, mandar para o seu e-mail e abrir um tablet qualquer e executar a apresentação, tá? Ou você pode salvar aqui também no modelo de apresentação direto, que é a apresentação de slides. Então, ó, vou mostrar para vocês. Em aplicativo o PPTX, que é o arquivo editável, salvei. Esse é o arquivo editável e você pode salvar também, ó, como apresentação de slides do PowerPoint, que é o PPSX. Vou colocar aqui execução, que vai somente executar direto a apresentação de slide, tá? Vou mostrar para vocês aqui na nossa pasta, ó. Esse aqui é o PPT, deixa eu fechar o PowerPoint aqui. Esse aqui é o arquivo editável. Você pode efetuar as alterações, você pode modificar qualquer coisa que você queira. E esse arquivo PPSX, se você executar ele, ele já vai executar direto a apresentação, tá vendo? Então, ó, vocês estão vendo também, ó, que a gente esqueceu, né? Nesse slide aqui, se eu clicar fora da resposta, ele passa para o próximo, tá vendo? Porque a gente esqueceu de modificar lá. Onde é que é mesmo? Vamos lá? Então, abriu a edição aqui, ó. Nesse slide 2 e 3, a gente tem que fazer o seguinte. Vim aqui em transições, desmarcar ao clicar com o mouse, tá vendo? Você pode, por exemplo, fazer todas as suas atividades, desmarcar aqui ao clicar com o mouse e mandar aplicar para todos, tá vendo? Aí aqui no 3 e também vai ficar sem eu clicar com o mouse, ele já aplica para todos os seus slides, fica mais fácil, tá? Então, salvando de novo aqui,
salvar como PPS lá que a gente tinha salvo. Salvar como PPT também, né? Mas vamos salvar ele como PPS. Então, apresentação de slides do PowerPoint. Aplicativo execução, salvar, sim. Então, vamos fechar ele aqui. Então, a execução aqui, ó. Se eu for para o próximo slide, agora sim, eu posso clicar em qualquer lugar que ele não passa para o próximo slide. Se a pessoa quiser ir para o próximo slide, tem que usar o nosso menu de baixo aqui ou finalizar a apresentação. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.